Esse é um aviso para quem nos ouve. Esse programa que aborda documentários com a temática sobre aborto, ele foi gravado no início de novembro para ser lançado no final de dezembro. Só que devido aos últimos acontecimentos, a gente optou por adiantar a publicação. No dia 29 de novembro, a maioria dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu soltar 5 médicos e funcionários de uma clínica de aborto clandestina, afirmando que interromper uma gestação até o 3º mês não seria crime. O ministro Luiz Roberto Barroso ainda disse que a criminalização do aborto é incompatível com a autonomia da mulher, com seus direitos sexuais e reprodutivos, com sua integridade física e psíquica, com o princípio da igualdade de gênero. O ministro afirmou ainda que os efeitos da criminalização atingem de maneira desproporcional as mulheres pobres. Essa decisão do STF ela não altera a legislação atual, mas ela gerou uma jurisprudência que vai poder ser utilizada em casos no futuro. Como o programa foi gravado antes dessa decisão, não estranha a nossa falta de comentários sobre o tema, só que como o fato ele gerou muito burburinho nas redes sociais e está tendo muitas postagens sobre isso nos últimos dias, nós achamos que seria melhor adiantarmos o lançamento do episódio. Esperamos que vocês apreciem esse debate. As mulheres vão continuar abortando, seja o aborto legal ou não. Se ele for legalizado, a vida das mulheres não vai mais estar em risco. Vai ser seguro, ela não vai correr risco de ir pra cadeia, ela não vai ter medo de ir no hospital depois, né? É um crime, aborto é crime. Então, é uma coisa que eu sempre, quando tem alguém contra aborto, que eu vou conversar com a pessoa, eu falo... A pessoa, não, mas é crime. Eu digo, vem cá, você acha que eu tinha que estar presa? Porque eu já fiz um aborto. Você acha que eu tinha que estar na cadeia? Aí a pessoa dá aquele... Sabe, quantas mulheres mais você acha que você conhece que já abortaram? Enquanto a gente fica discutindo essa legalidade, a gente não discute o que realmente importa para a mulher. A discussão não passa por aí. A discussão não passa pelo que você quer, pelo que você acha. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Mulheres e profissionais sobrevivem sobre a doutrina da excepcionalidade do aborto. O aborto é um crime, e somente quando a mulher for vítima do acaso ou da violência masculina, poderá ela ser protegida em suas necessidades. O aborto não muda de status moral. A mulher quem se transforma aos olhos de quem julga, da adolescente ou puta para a mulher vítima. Nesse jogo entre afastamento e compaixão, os direitos são ignorados. A mulher comum, aquela uma em cada 5 que já abortou, é ignorada. A minha pergunta é, em nome de quê? De uma ordem patriarcal, que faz uso de um dos seus dispositivos mais poderosos para a imposição da regra, o direito penal. Muito obrigada. Olá, eu sou Angélica Hellish, do MasmorraCast. Olá, eu sou Camila, do site Verberenas, do blog sobre cinema e do Cineclube Delas. Olá, eu sou Samantha Brasil, do Delirium Nerd, da Partida Feminista do Cineclube Delas. Eu sou Stefania Amaral, do Cinema e Cena e do Instagram Discos da ST. Apresentando a nossa convidada, Fernanda. Fernanda, fale um pouquinho de você para o nosso ouvinte que não lhe conhece. Eu sou Fernanda, sou médica de família e comunidade, resido em Florianópolis e hoje estou participando como convidada do podcast. E você está escutando Feito por Elas, podcast que discute sobre o protagonismo da mulher no audiovisual. O tema hoje será aborto e serão comentados alguns curtas e documentários. Eu vou começar a introdução aqui com um texto que eu encontrei no blog frentelegalizaçãoaborto.wordpress.com, panfleto, tá? Dando algumas informações referentes a aborto e tal, esclarecendo algumas coisas. Recomendo o pessoal que está escutando acessar o blog para poder verificar o texto na íntegra, tá? Eu vou pegar apenas um trecho dele. Nenhuma mulher faz aborto porque gosta. Um aborto acontece porque, naquele momento da vida, é a única saída frente a uma gravidez indesejada. Todo mundo conhece uma pessoa que já precisou fazer aborto, seja parente, colega de trabalho, vizinha ou amiga. O aborto é uma realidade na vida das mulheres. No Brasil, o aborto é considerado um crime, de acordo com o nosso Código Penal, de 1940.
exceto quando a gravidez é resultado de um estupro, causa risco de vida à mulher ou quando o feto tem má formação que não o deixa sobreviver depois que nasce. Por isto, muitos abortos são feitos de forma clandestina. As mulheres que têm dinheiro tomam a decisão e fazem de forma tranquila, segura e sem risco à sua saúde. As mulheres pobres e negras do campo e das periferias das cidades fazem o aborto com métodos mais perigosos, o que pode afetar a sua saúde e levá-las à morte. Muitas mulheres, à espera de atendimento na urgência de longas filas dos serviços de saúde, onde são tratadas como criminosas. O Estado é negligente em ações efetivas que combatam essas mortes, que poderiam ser evitadas. A clandestinidade do aborto alimenta o mercado das clínicas que realizam de forma segura o procedimento mediante o pagamento de valores altos. As mulheres, sim, têm o direito de decidir sobre seu corpo e a sua vida. Por isto, é importante quebrar o silêncio sobre o tema do aborto, discutir nas ruas, nas universidades, no trabalho, nos podcasts e se organizar em grupos de mulheres para defender nossos direitos. Esse congresso machista não nos representa. As mulheres têm direito de decidir se querem ou não ser mães. A maternidade não deve ser uma obrigação e nem um castigo. Portanto, a legalização do aborto contribui para que as mulheres tenham autonomia para tomar uma decisão cujo significado elas conhecem mais do que ninguém. Ok, gente, então essa foi uma pequena introdução que eu peguei nesse blog, muito interessante, recomendo, até porque eles fazem atualizações sempre, né, quando está tendo, por exemplo, Hangout, como foi realizado ali pelo blog As Minas, né, revista As Minas, né, que foi bem interessante, eu acho que a Samantha acompanhou uma parte também, né, Samantha, desse debate, muito bom, com a Débora Diniz, que é uma das diretoras que nós até comentaremos aqui. Elas fizeram um viradão, né, que eu acho que durou 24 horas, uma madrugada inteira, só falando sobre aborto, né? Exatamente. Nesse podcast aqui, a gente vai utilizar um método diferente. Normalmente, a gente deixa o podcast separadinho, né, sequencial, com os filmes. Dessa vez, eu vou falar aqui na introdução alguns curtas, alguns longas que a gente chegou a assistir. A gente vai disponibilizar os trailers, etc. Tem muita coisa que está disponibilizado diretamente no YouTube, gente, que vale muito a pena você assistir para que você, inclusive, tenha esse momento de reflexão, né? Porque tem muita gente que é contra, mas tem dúvidas e tal, ou por questões, né, religiosas. Então eu vou deixar direitinho a lista aqui no começo. Uma História de Severina, de 2005, direção e roteiro de Eliane Brum e Débora Diniz. O Aborto dos Outros, de 2008, da Carla Gallo. Clandestinas, de 2014, dirigido por Fádia Salomão e roteiro de Renata Correia. Assistimos Sexo, Pregações e Política, de 2016, da Aude Chevalier e do Michael Jimenez, e Corpo Manifesto, desse ano também, 2016, da Carol Araújo. Baseado em algumas obras que a gente assistiu, as nossas opiniões pessoais, que nós, né, dessemos a introdução a esse tema, porque nós conhecemos muito bem como é que é a relação das pessoas com esse tema, que é um tema super tabu. As pessoas vêm com as argumentações mais toscas possíveis, imagináveis, né? Até puxando o gancho, né, para um curta que eu assisti, que foi História de Severina, que eu chorei muito. Nossa vida parece com jardim, entre cravo, entre lírio, rosa e flor. Muitas vezes a semente do amor nem começa a nascer, já está no fim. Se há problema genético no jasmim, ou a perda de seiva na bonina, a semente plantada não germina, sem ter vida ninguém colhe o rebento. 7 meses de dor e sofrimento, Rosivaldo passou com a Severina. Falando do cônjuge e a consorte, que choraram seus prantos várias vezes, num período geral de 7 meses, entre a sombra da vida e a da morte. E o tribunal, também por maioria, revogou a liminar na sua segunda parte, em que reconhecia o direito constitucional da gestante de submeter-se à operação terapêutica de parto de fetos anencefálicos. Eu fiquei lá na quarta para tirar na quinta-feira. Quando foi na quinta-feira de manhã, acho que foi o jornal que chegou e disse que não podia mais. Não era mais liberar, tirar. Nesta tarde de quarta-feira, nós vamos simplesmente caçar
A nossa medida cauteladora? Isso foi na quarta-feira. Aí da quarta para quinta, passou na quinta-feira uma reportagem que não podia tirar mais. Essa olha, infelizmente não tem, porque a lei brasileira não permite esse tipo de aborto. Só quando a mãe está com risco, ou se não, quando é caso de estupro. O feto anencéfalo se forma, o nariz se forma, professor, a boca se forma, os olhos se formam, as unhas vêm, as pernas vêm, as mãos vêm, o sangue flui e o coração bate. A ultrassom dá pra se ver tranquilamente que não tem essa parte da cabeça assim pra cima assim. Esse curta foi o que eu chorei também. Particularmente, esse curta mexeu muito comigo. Eu chorei pra caramba também, porque de fato, como você falou, a gente vê aqueles homens, né? Todos homens, discutindo sobre a vida de uma mulher que eles nem sabem quem é. Empatia zero, empatia nenhuma, né? A mulher gerando uma vida que vai nascer morta. Quer dizer, eles lá discutindo se tem a formação da mãozinha, se a mão fecha, se vai ter um cabelo. É uma discussão tão absurda, tão assim, que eu fico tão chocada. E aí o outro filme que vai complementar muito bem esse, que é o Sexo, Pregações e Política, que vai levar a questão totalmente pro Congresso. E a gente vê quem faz as leis, né? A bancada evangélica, que hoje em dia realmente é um pouco complicada com relação ao debate do aborto, né? Porque eles emperram muito a nossa agenda. E aí os dois filmes se completam bastante nesse sentido, porque um é a prática, aquela experiência de vida que aquele casal sofreu de fato, né? E a outra, quem faz as leis, como é que o Congresso enxerga isso? E aí o Judiciário aplicando essa lei, como é que funciona, né? Quer dizer, eu acho que esses filmes todos que a gente comentou aqui, e grande parte deles está online, né, no YouTube, né? Grande parte. Acho que só o Sexo, Pregações e Violência que não, porque tá rodando festival agora, é super fresquinho, tá novo esse filme. Mas acho que tinha que passar nas escolas, tinha que passar na televisão, tinha que passar em todos os lugares, que as pessoas tinham que ter acesso a esse material, pra poder formar de fato uma opinião sobre o assunto. É verdade, Samantha. E olha que muita coisa dá origem a esse debate, que é super importante, relevante e urgente, né? Já que o nível de mortalidade, ele não diminui, ele só aumenta, né? De mulheres, cada dia tem uma notícia mais triste sobre isso. Tem muita coisa que está disponível no YouTube, né? Falta também um pouquinho de boa vontade do pessoal tentar acessar essa espécie de obra, né? De curta. E assistir sem preconceito, porque às vezes as pessoas vão ver já achando que só vai ter heresia, só vai ser pecado, não sei o que. Não, assiste o relato de quem passou pela situação, né? Como começa lá o curta Clandestinas, todo mundo conhece alguém que já fez aborto. Somos clandestinas por toda a cidade, mulheres, meninas de todas as idades e de todas as cores e de todas as classes, correndo perigo, culpa do impasse. Quem faz proibido, guarda em segredo, pra não ser julgada, pra não sentir medo. 4.000 sem juros, passando o apuro, método inseguro, sangrando no escuro. E quem não tem como pagar, fica refém do que dá, agulha, remédio, chá, e continua por lá, sangrando no escuro só. Falam lá essa frase no curta, né? Quer dizer, e é verdade. Por mais de repente eu, Samantha, não tenha feito aborto ainda, eu não sei se de onde é amanhã, né? Eu conheço várias pessoas que fizeram aborto. Então é uma hipocrisia do caramba a gente falar que não tem aborto no Brasil, só nesses 3 casos que a lei permite, porque o aborto tá rolando aí loucamente, só que as pessoas estão fazendo isso das formas piores possíveis e muita gente morrendo, que aí é a frase que começa o filme Sexo, Pregações e Política, né? Quem matou Jandira? Que tá até hoje ecoando na nossa cabeça. Quem matou Jandira, né? E ela chegou por volta de 9 horas da manhã. Foi colocada no carro, foi para a clínica e ela foi a penúltima das meninas a fazer o procedimento. Quando houve, né, o problema, e foi levada para um outro local até ser levada por esse carro onde ela foi carbonizada. Porque o filme passou agora em Brasília e eu queria saber a repercussão que teve em Brasília esse filme lá no festival. Sim, então ele teve uma ótima repercussão. Assim que acabou a sessão, teve um debate com a diretora e ficou muito claro que para se discutir essa temática do aborto é importante escutar as vítimas, né, as mulheres que passam por isso, mas também eu acho que é necessário a gente discutir como é que essa questão é tratada do ponto de vista da política institucional, que me parece que ainda é um tema que é tratado de uma forma muito agressiva, de uma forma muito apaixonada por esses deputados que têm uma formação cristã muito forte. E aí eu fico me perguntando, por que
o aborto ainda é um tema tabu no Brasil. E eu acho que isso se deve por causa dessa formação cristã muito forte, dessa política institucional que está aí dominando a bancada evangélica, que está vindo aí com toda força, que inclusive tem fazem cultos dentro da Câmara, que é uma coisa assim absurda, se a gente pensar que o Estado deveria ser laico, ele não é, de fato ele não é, né? Tem toda uma questão religiosa por trás e com deputados que têm muito poder inclusive de convencimento, de argumentos que são completamente toscos, que a gente vê, né, pelo menos no filme, isso fica muito evidente e é assustador perceber que esses homens pensam dessa forma. Então a gente tem um Brasil aí que é composto por pessoas que têm essa formação cristã, tanto católicos quanto evangélicos, e isso é, de fato, ainda é um tema tabu por causa disso. Se a gente for pensar que, por exemplo, países europeus que legalizaram o aborto, se a gente for pensar dados estatísticos, por exemplo, a Suíça, né? A Suíça legalizou em 2002. A taxa de aborto, ela não aumentou. Inclusive, ela diminuiu, e quando diminuiu, ela se manteve estável. Então, assim, não existe uma banalização do aborto quando há legalização. Uruguai, recentemente, então, também, a política institucional tem que começar a pensar nisso de uma forma mais ampla, sabe? Não, e detalhe, ninguém acorda e fala assim, opa, hoje eu vou ali fazer um abortinho ali, tá? Que é mó legal, né, essa experiência. Opa, liberou, hein? As pessoas tratam a gente como mulher como pessoas que são incapazes, entendeu? De raciocínio, de poder de decisão. Eu queria até perguntar pra Fernanda, a nossa convidada aqui, qual que é a percepção dela? Acho que a primeira coisa, enfim, que eu acho importante, enfim, vendo curtas e os documentários, que talvez a gente tenha que começar a falar e usar mais esse termo, que o aborto é uma questão de saúde pública, enfim, porque apesar dele ser proibido, a gente tem 20% das mulheres brasileiras que já fizeram aborto. Isso é muita coisa, né? Então, apesar dele ser proibido, ele é feito e a gente não pode fechar o olho para isso. Só que ele é feito em condições que colocam a vida dessas mulheres em risco, né? Elas são submetidas muitas vezes à agressão psicológica, né? E a situações de risco físico mesmo, por não ter um lugar adequado, não ter um apoio, um acolhimento para essa situação. Então, pegando um gancho no que vocês falaram um pouco, nenhuma mulher faz o aborto, não, vou fazer um aborto de uma forma assim tranquila. Quem já passou por isso, ou quem já acompanhou alguma amiga, algum familiar que já passou por isso, tomar essa decisão não é um processo fácil, né, para nenhuma mulher. Quando ela recorre a isso é porque realmente ela tomou essa decisão porque vai ser melhor para ela, vai ser melhor para a vida dela, e ela não tem nenhum apoio, nenhum lugar que possa dar uma estrutura que ela faça isso, que não é um procedimento, enfim, fácil, de uma forma tranquila, de uma forma segura e com apoio, né, com um apoio ético, um apoio humanizado. Então, assim, tá na hora da gente, né, parar de misturar, acho que um pouco as coisas, enfim, é uma questão, enfim, que a gente tem uma mortalidade, a gente tem mulheres adoecendo, mulheres sendo internadas, mulheres morrendo por conta do aborto, né, aqui no Brasil e em outros países, e a gente não pode fechar o olho para isso, né, e daí falando um pouquinho do Brasil, nosso Estado é laico, né, então realmente a gente não tinha que ter essa interferência da religião tão forte. A mulher que não quer fazer aborto, ela não vai ser obrigada, ela não vai precisar fazer aborto, enfim. Mas a gente tem que dar opção para aquelas que fazem aquela escolha, essa escolha de fazerem um aborto de uma forma segura e tranquila. Então, vendo todos esses documentários, né, enfim, são as principais coisas que me vêm, assim, da gente ter maturidade, né? Os países, eu acho que um dos grandes exemplos é a Holanda, que é o país que tem a questão do aborto melhor estruturada, né, assim, e também os números, tudo. Quando o aborto foi legalizado, a gente não teve um aumento da procura, enfim, essa taxa ficou estável ou até menor, e o que a gente ofereceu foi que essas mulheres fossem tratadas como cidadãs, né, dignas, que é como a gente tem que tratar, eu acho, enfim. Então, eu acho que é esse pensamento que a gente tem que começar a trazer, né. É claro que a gente realmente não consegue evoluir porque tem muito essa interferência da religião no Estado, né,
Mas, enfim, passa por a gente começar a eleger políticos que, né, não tenham essa ligação tão forte e de trabalhar a população realmente do exercício da cidadania, da autonomia, dos seus direitos. Acho que talvez seja por aí, né? Mas, enfim, eu acho que é um caminho, né? Como a gente viu no... Sexo, pregações e política. Isso. Religião tá dentro, eles fazem culto dentro da própria instituição política ali, eles fazem culto religioso. Então, assim, é muita permissividade, né, num Estado laico. Então, eu acho que o caminho passa por a gente começar a separar. Aliás, aquelas cenas dos cultos são muito chocantes, né, gente? Eu confesso que assisti o filme de noite, quase na hora de dormir. Eu tive dificuldade de dormir, de tanta raiva que eu fiquei de ver aquilo. Porque não tem separação nenhuma de poderes, né? Como assim, dentro do Congresso, ter cultos? Eu achei tão louco aquilo, porque você consegue imaginar, por exemplo, ter uma missa ali dentro, ter um culto afro, você não vê, né? Mas o culto evangélico tá ali rolando normalmente. Eu acho tão esquisito, assim, que não faz sentido pra mim. Naquele espaço deveria estar sendo solidado com questões de fato da sociedade, mas fora do ambiente religioso, está ali dentro da religião. Eu não consigo, sei lá, é muito estranho essa não separação. Não sei se vocês sabem, aí a notícia é recente, tá? A notícia é agora de 24 de outubro de 2016. O Superior Tribunal de Justiça condena padre por impedir mulher de fazer aborto em Goiás. Nós voltamos agora a falar do caso do padre condenado a pagar uma indenização de R$60 mil a uma família de Morrinhos. Ele diz que não se arrependeu de ter tentado impedir uma mulher de fazer um aborto autorizado pela Justiça. A família mora neste bairro de Morrinhos, a 130 quilômetros da capital. O caso aconteceu em 2005 aqui neste hospital de Morrinhos. A mulher descobriu durante a gestação que o feto tinha uma doença rara, que provocaria a morte do bebê logo depois que ele nascesse. Por isso, a família foi à justiça e conseguiu o direito de fazer o aborto. A gestante foi internada aqui, tomou remédios para induzir o aborto, quando então toda a equipe médica foi surpreendida por uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás. O padre Luiz Carlos Lodi da Cruz havia entrado na justiça para impedir o aborto. Agora, 11 anos depois, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o padre errou e tem que pagar R$60 mil de indenização para a família. A ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, diz que, diante do sofrimento, caberia somente à mãe decidir se interromperia ou não a gestação e que o padre violou a intimidade do casal, fazendo prevalecer a sua posição contrária ao aborto, mesmo estando o casal amparado pela justiça. E continua, desse modo, o padre impôs aos pais, principalmente à mãe, sofrimento desnecessário, porque os médicos já tinham dito que o feto não sobreviveria. O padre, que é de Anápolis, falou hoje sobre o caso. Ele disse que não se arrepende. Porque a vida humana não vale pela sua qualidade, nem pela sua duração. A vida humana vale em si mesma. A vida minha vale por eu ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Simplesmente por eu existir, eu já valho. Ainda que eu venha a viver alguns milésimos de segundo ou 100 anos, isso não interessa para o valor intrínseco da minha vida. Olha, ainda para a nossa equipe de reportagem, o padre contou que não tem dinheiro para pagar a indenização. O padre escreveu uma carta com processo para cima do juiz. Falou isso pra gente. Não fala o motivo, como que o padre ficou sabendo, sabe? Como se diz, só fala que o padre entrou com processo como se assim, o hospital estivesse fazendo isso ilegalmente. Não é, porque o juiz assinou, né? Então não é ilegalmente. Só que como ele entrou com processo para cima do juiz, o juiz teve que suspender a retirada do neném. Na quinta-feira, eu fui pra casa dela às 3 horas e ela já tava assim, com os pés inchados, sentindo dor. Aí eu arrumei a casa pra ela e fui embora. No outro dia eu cheguei lá, ela já tinha vindo pra esse hospital, ficado quase que a noite toda aqui, passando mal, perdendo sangue. E o médico, o doutor Mortarelli, disse que não podia fazer nada por ela, só ultrassom. Foi isso que eles fizeram ultrassom e mandaram ela embora pra casa. Conseguiu na justiça o direito de retirar, né, de fazer o aborto, e ele procurou um juiz e o juiz fez uma liminar que na hora que ela estava no hospital, já tinha sido feito o começo do procedimento, né, e tal, né, o nome do padre Luiz Carlos Lodi, de Goiás, e ela teve um sofrimento
total e completamente absurdo, porque ela teve que retornar para casa, eles não continuaram o procedimento e ela teve hemorragia. E ela, muito pobre, não queriam dar carona porque não queriam sujar o carro. Então ela passou por uma situação de horror absoluto. Aí ele falou que a cúria, lá o bispo dele, né, ele lamentou muito o ocorrido dele ter, a igreja vai ter que pagar esse valor, mas é totalmente a favor do que ele fez. Ou seja, quando ele soube disso, coisa de cidade pequena, ele foi lá intervir, gente, que sabe? absurdo. Porque ele é de uma ONG lá, pró-vida e tal, e ela já tinha o direito mesmo. Pra pegar o gancho que a Samantha falou sobre as religiões afrodescendentes, eu acho massa desse documentário que ele também pega lá na Umbanda, porque é muito diferente o contato que eles têm com o corpo, né? A relação com o corpo. Sim, que é o contrário do que os extremistas evangélicos pensam, né? Que é satanização. Pra Umbanda é uma coisa bonita, o contato com o divino. O seu corpo é divino. Então é uma relação que você já vê como é que ela tá deturpada por aí, assim, só nessa premissa básica, né? Religiosa. Verdade. Talvez por isso eles tenham tanto medo, assim, né, das religiões afro. Satanizam a coisa. Complicado isso. Absurdo, Queria só complementar essa visão da religiosidade cristã, né, da formação cristã. Para quem tem formação cristã, principalmente os católicos e os evangélicos, eles consideram essa questão do aborto dentro de um pensamento sobre o assassinato, né? Que o assassinato ele é visto como algo condenável, como o pior dos males. E aí essa mentalidade, né, de pensar que é o assassinato de alguém indefeso, de uma pessoa indefesa que seria o bebê, então seria o pior dos males. Porque, bom, a Igreja Católica e Evangélica condena suicídio, assassinato, aborto, pena de morte, até pena de morte se condena. E aí são vários níveis, né? Quando alguém mais velho morre, é um tipo de comoção. Quando alguém mais jovem morre, também a comoção ainda é maior. E quando um bebê é assassinado, a emoção ainda é maior. Então, só para explicar, porque eu acho que é necessário a gente entender um pouco a lógica de quem pensa pelo lado religioso. E aí eu concordo com a Fernanda e queria reforçar aqui que o aborto, ele é uma questão que independe de religião, que a gente tem que pensar como uma questão de saúde pública, de fato. E aí eu acho que é bom a gente colocar alguns dados estatísticos para que isso fique comprovado, para que a gente não possa estar falando aqui, assim, por alto, né? Mas, assim, colocar dados estatísticos que são muito graves. Por exemplo, a cada 2 dias, uma mulher morre em decorrência de um aborto clandestino no Brasil. Isso são dados que a revista TPM fez, uma edição temática, colheu uma série de dados estatísticos. Então, um deles é esse. Um outro dado é que mais de 1 milhão de mulheres se submetem ao aborto todos os anos. Né? Isso é um número bem elevado. E aí, se a gente pensar que dentro do SUS, o maior número de cirurgias, qual é o tipo de cirurgia que tem o maior índice, é a curetagem dentro do SUS. E o índice é de 3,1 milhões de registros. Então, assim, é de fato algo preocupante, os índices são muito elevados e a gente tem que começar a pensar essa questão do ponto de vista da saúde pública e não mais do ponto de vista religioso. Não, pra mim esse é o ponto 1. Tem que separar total religião de qualquer discussão de aborto. Esse que é o problema no Brasil, na verdade. Quando a gente percebe, por exemplo, no Rio de Janeiro, que o prefeito eleito é um pastor, né, afastado, tudo bem, mas é um pastor, e que o vereador mais eleito agora nas eleições recentes é filho da família Bolsonaro, quer dizer, fundamentalistas ambos, a gente percebe que na verdade a gente está na contramão do que nós feministas quer, né? Os que estão sendo eleitos, que aí a Fernanda falou que a gente tem que mudar, votar em pessoas, sim, a gente está tentando, né, mas a sociedade de modo geral, pelo visto, não quer isso, porque os que foram mais votados são completamente contrários a qualquer política de aborto, ou pensar o aborto como política pública, de saúde pública e desvinculado da questão religiosa, né? Então, cada vez que a gente tem essas pessoas sendo eleitas com números altíssimos, por exemplo, eu percebo que a gente está cada vez mais longe, dando 1000 passos atrás, né, de qualquer debate sério com relação ao aborto. E é isso que me angustia bastante, na verdade. Só complementar que o Brasil é o país que tem as leis mais duras entre 68 países mais pobres. Então, assim, a gente tem que começar a pensar nisso, sabe? Do ponto de vista mais geral, mais amplo, mundial. Assim. Eu assisti esse curta, né, que é a História de Severino, de 2005, que é da Eliane Brum e da Débora Diniz. Tem um momento no curta, não sei se você teve acesso, né, mas contando o que acontece.
tem um momento no curta aonde ela consegue finalmente, né, ir para o hospital e consegue ser aceita para poder fazer a interrupção da gravidez dela. Quando ela consegue, o médico fala para ela, muito constrangido por sinal, fala assim: olha, veja bem, a gente conseguiu autorização, tá tudo certo, só que eu tenho um problema. Os 2 anestesistas, eles estão se negando a aplicar anestesia. Ou seja, você vai ter que ter paciência, porque o teu procedimento ele pode demorar essa noite inteira, pode demorar amanhã o dia inteiro. A gente não sabe nem exatamente que horário a gente vai conseguir verificar esse procedimento, né? Então é bem problemático isso daí. Eu queria só te perguntar, Fernanda, no teu meio de trabalho, você vê essa espécie de relação profissional que tem essa postura, como é que funciona? Então, o profissional, ele tem o direito de se negar a fazer algum procedimento que não seja de acordo, enfim, com a religião, enfim. Então, o que acontece? Às vezes tem médicos que são de determinada religião e como o aborto não é legalizado no Brasil, e mesmo que seja um aborto ali que era um aborto indicado, enfim, que ela obteve um aval da justiça brasileira, o profissional tem autonomia de se negar por e contra os princípios, enfim, religiosos dele, mas ele deve fazer um parecer no conselho sobre isso e ter o aval do conselho profissional também a respeito disso, né? Mas o que acontece no país, como, enfim, a gente não tem uma estrutura, porque se a gente tivesse uma estrutura, se o aborto fosse legalizado, se a gente tivesse uma estrutura, por exemplo, não teriam plantonistas que fariam um plantão naquele hospital e que fizessem um aborto se naquele hospital fosse referência para aborto. Mas como a gente está num país, enfim, em que o aborto não é legalizado e daí tem a questão da autonomia profissional com relação às suas crenças e religião, o profissional pode se negar a fazer isso, né? Infelizmente, a gente vê ainda, é claro, na medicina tem uma mistura, enfim, da questão de religião e tal, mas eu acho que isso vem melhorando, assim, eu não vejo que isso seja um problema da categoria, mas sim da estrutura do país que não, enfim, não dá respaldo da estrutura legal do país que não dá respaldo para isso, né? Então eu acho que isso que é a principal barreira. E daí, é claro, vai gerar preconceitos, vai gerar algumas situações, enfim, até de violência psicológica com relação às mulheres que, enfim, às vezes acabam buscando medicações no mercado negro, enfim, quando elas vão procurar o atendimento, né, habitual, normal, o atendimento formal, o SUS, vamos supor, elas algumas vezes podem ser vítimas de preconceito, principalmente porque o aborto não é legalizado e isso gera falas de preconceito, mas eu vejo que isso tem melhorado, mas o que precisa é de uma estrutura institucional, né, mesmo, que dê um fluxo, né, e isso a gente só vai ter realmente com a legalização. Aproveitar só para levantar uma outra questão, que é a questão, enfim, é claro que a gente não vai entrar na discussão da religião, enfim, porque a gente tem, acho que várias coisas pequenas, onde começa a vida, onde a gente considera afeto, onde ainda não, eu acho que tem muitas nuances, mas a grande questão é, muitas vezes a mulher opta, né, faz a opção pelo aborto porque ela tem plena noção, enfim, de que ela não quer ser mãe ou já tem uma outra estrutura que não permite um filho. E vamos supor que essa mulher acaba por não ter recursos e não ter apoio, ela acaba levando essa gestação à frente, tem essa criança, assim, e essa criança, enfim, a gente insiste tanto, enfim, né, não vamos praticar o aborto, mas quanto essa criança pode ser negligenciada, pode ser também vítima de violência, e pode ter um outro tipo de morte, enfim, né, uma vida-morte, né, e isso a gente não faz essa reflexão, né, então, assim, a gente também tem que pensar nisso. Se a gente se interessa tanto pela vida, se a gente defende tanto a vida, né, a gente quer uma vida protegida para as crianças, a gente quer uma vida
protegida para as mulheres. Então, por que não permitir que a mulher possa escolher o momento que ela quer e se ela quer? Eu acho que além mãe, de querer, né, poder, né? Porque às vezes a pessoa até quer e ela não tem condição, estrutura nenhuma, nem de sobreviver ela mesma, que dirá mais uma pessoa, né? Às vezes passa nem por questão de querer ou não querer. Sim. É mais de possibilidade mesmo, né? Uma coisa que eu acho que é fundamental, até a questão da maternidade, o jeito como a maternidade já é encarada, né? A maternidade, ela tem um viés quase de santidade, né? É uma romantização incrível, né? Exatamente. Nossa, tanto que quando uma mulher fala que não quer ser mãe, todo mundo é torto. Entendeu? A maternidade é quase que uma obrigação para a mulher. Então acho que além do preconceito, além da questão religiosa, que é problemática, óbvia, além da quantidade de deputados e pessoas religiosas com poder de decisão ali, né? E falando não sempre, né? Porque fica bonito, senão vão perder o seu... Então é muito complicado isso daí, porque assim, a maternidade é encarada como uma maravilha e uma santidade. Não, e quase como uma finalidade, né? Quase. A mulher nasceu para ser mãe, ponto. Para ser mãe, exatamente. Né, exatamente. Pensei muito em chamar alguém aqui que tivesse passado por um aborto, por uma questão traumática, mas eu gostaria de compartilhar com vocês depois uma experiência, se vocês permitirem, né? Claro, né? Claro. E tal, né? Mas Camila, você queria perguntar algo pra Fernanda, fica à vontade, viu? Isso, eu queria fazer 2 perguntas pra Fernanda. Uma é sobre qual é o posicionamento do Conselho Federal de Medicina sobre essa questão, porque eu já ouvi que o Conselho é favorável à descriminalização do aborto. É isso mesmo? Em defesa da saúde da mulher, da vida da mulher, em primeiro lugar? Qual é o posicionamento do Conselho Federal de Medicina sobre isso? Porque uma coisa é a opinião de cada profissional, né? Inclusive, numa História Severina, tem 2 membros da equipe lá, médica, que não querem fazer o procedimento porque não concordam, né? Não se sentem bem. E aí eu queria saber o que o Conselho Federal de Medicina diz sobre isso, né? Na verdade, existe uma nota técnica, mas essa nota técnica, ela, enfim, é dentro daquelas situações em que o aborto já é legalizado, né? Que é quando tem risco de morte para a mulher, né? Ou quando qualquer situação de abortamento que é juridicamente permitido, porque, enfim, além da anencefalia, às vezes tem algumas outras síndromes que, enfim, se entra com recurso, existe a possibilidade de abortamento. Ou quando a mulher é vítima de violência sexual, de estupro, enfim. E também em casos em que a mulher teve um abortamento inseguro e está com algumas complicações, enfim, é dever do médico fazer o atendimento dessa mulher, né? Mas com relação ao aborto, não existe uma nota oficial ainda, enfim, pelo menos eu desconheço essa nota, colocando os médicos apoiando a discriminação. Posso até pesquisar, mas que eu saiba não existe, enfim, uma nota do Conselho Federal de Medicina apoiando, mas também não existe nada dizendo, se posicionando contra. O que se tem é a recomendação de que, nesses casos que eu falei, o profissional deve atender e realizar o procedimento, sim. E como eu falei antes, os profissionais que têm conflito, enfim, eles devem deixar claro isso, inclusive para o conselho, se ele tem algum conflito pessoal, a minha religião não permite, ele tem que ir lá fazer uma declaração no conselho dizendo que ele não pode realizar o procedimento e, enfim, isso vai ser passado para um outro profissional para ele realizar o procedimento. Eu também li uma outra coisa que eu queria tirar essa dúvida, né, que você falou, assim, né, que é muito delicado também se discutir, assim, até quando começa a vida, até quando é vida, até quando não é, porque principalmente para quem tem esse pensamento religioso em relação a essa temática do aborto. Inclusive, nesse primeiro filme, né, da Severina, um dos ministros do STF fala que a vida ela começa na concepção, né? E aí eu li algo a respeito sobre o desenvolvimento do embrião, o desenvolvimento do feto, que diz que até a 8ª semana o embrião ele é classificado como possibilidade de vida, né? Porque até quando não se tem ainda o coração funcionando, não é nada, né? Ele é uma possibilidade de vida. Eu não sei, é isso mesmo ou é mais complexo? É exatamente, enfim, se a gente for falar em termos biológicos, realmente, enfim, a gente vai considerar a vida, enfim, quando tiver batimento, mas é que perpassa uma questão muito mais complexa, né? Que é cultural, filosófica, enfim, de quando
começa a vida. Se você for falar com algum religioso, ele vai te dizer que a partir do momento da fecundação é vida. Enfim, com os argumentos dele, né? Mas se você for falar pelo lado biológico, você vai considerar a vida a partir do momento que você tem evidência de batimento cardíaco, enfim. É nesse momento que você vai conseguir evidenciar e dizer que é vida. Mas isso que nem estou te falando, existem diversos debates, enfim, diversas discussões, tanto do lado biológico quanto do lado religioso, cultural. Então, a corrente religiosa vai bater o martelo que a vida é a partir da fecundação. Fernanda, pegando o gancho do curta Clandestinas que a gente viu, uma das histórias narradas, uma das meninas que fez aborto, justamente falando que ela tinha tomado remédio, né? Aquele famoso remédio que a gente sabe que existe pra abortar. E ela chegou no hospital já em estado, né, meio crítico, e ela foi atendida na madrugada por uma plantonista. Na troca do plantão, quando ela foi trocar de plantonista, a médica, ou enfermeira, agora eu não me lembro, disse pra ela falar pro próximo médico que era contra o aborto, que ela tinha chegado lá por conta de um aborto espontâneo, porque senão o cara não ia tratá-la bem e talvez fosse fazer os procedimentos que tinham que ser feitos sem anestesia e tal, pra ela poder ter um melhor cuidado. Eu queria saber de você como é que tá essa coisa da violência obstétrica, como é que tá acontecendo hoje, se você tem alguns relatos sobre isso, se você sabe de histórias, você pode falar alguma coisa sobre isso pra gente? Infelizmente, a gente ainda vive situações assim no país, né, enfim, em que a questão pessoal perpassa a questão, enfim, ética de cuidado com o paciente que te procura. Isso é completamente absurdo, né? A postura desse profissional, se foi assim como está descrito, realmente é triste, é passível de, inclusive, essa mulher, se ela quisesse ir à frente, tivesse testemunhas, ela conseguir processar. Mas a gente também, por outro lado, tem algumas iniciativas vindas do Ministério da Saúde, cada vez mais trazendo para a formação, né, dos profissionais, como atender de forma humanizada aquelas pessoas que estão no processo de abortamento. É claro que isso, na política do Ministério, trata especialmente do aborto legal, né? Tem que estar na formação ética dos profissionais de saúde, né? Assim, não é uma questão, enfim, de eu julgar ou de eu dizer, bom, enfim, o que você fez está errado. Aquela pessoa está precisando de mim, ela precisa da minha ajuda e eu vou atender ela, independente do que ela fez. O meu papel não é estar ali para julgar, mas infelizmente a gente ainda tem profissionais, enfim, em que a questão pessoal perpassa essa questão ética da profissão, infelizmente, né? Mas não era para, assim, o correto que ela não tivesse sido atendida dessa forma, né? Que ela pudesse ter falado por que ela estava ali, o sofrimento dela, e tivesse sido atendida de uma forma digna, né? Infelizmente, a gente tem ainda casos, né, de violência obstétrica, tanto, enfim, nessa situação de aborto e também em situações de parto, enfim, relatos vocês devem acompanhar de mulheres que estão em processo de parto normal, que chegam com dor e comentários, enfim, mas está com dor agora, por que quando fez não teve dor? Ou, enfim, coisas, né, que vocês devem saber e que ainda, infelizmente, acontecem em menor volume. A gente tem maternidades que estão trabalhando bastante a humanização, enfim. Tem um exemplo bem legal aí na terra da Estê, que é a maternidade Sofia Feldman, que é um dos lugares, enfim, mais humanizados do sistema público do Brasil, enfim, que é um exemplo no tratamento do parto humanizado. Então, o que a gente espera é que isso sirva de exemplo e que a gente possa cada vez mais estar formando profissionais com perfil ético mais comprometido com a população, né? Eu realmente me acho uma sortuda, porque tive acesso a uma clínica razoável, coisa que muita mulher não tem, né? Porque o problema da ilegalidade é que você dizer que o aborto é crime não faz com que ele deixe de existir. As responsabilidades que vêm com isso. Eu não me sinto preparada para ser mãe, eu não me sinto preparada para educar uma pessoa. Eu acho que é básico. Eu decidi quando eu quero ser mãe, se eu quero ser mãe, e assim, o método é problema meu. Eu acho que o aborto ser legalizado e o aborto ser banalizado são coisas completamente diferentes. Banalizar o aborto é você ser atendido por um açougueiro quando você precisar fazer um aborto. Banalizar o aborto é você fingir que ele não acontece, colocar uma cortina na frente. Isso pra mim é banalizar o aborto. Fiquei muito impressionada com a fala de alguns políticos, né? Nesse filme da Haute Chevalier, né? Que é Sexo, Pregações e Política.
que na igreja, né, gente, a gente não tá querendo, sabe, demonizar também essa questão religiosa, apesar que ela é visivelmente um problema, mas num culto lotado, eu fiquei bem chocado, até sai um pouco fora dessa questão que é o tema do podcast, mas, por exemplo, o pastor, de uma maneira total e completamente equivocada, homofóbico, né, no púlpito. Para os homens, eles começam a querer experimentar coisas novas, então eles vão começar a fazer amor com outros homens, a transar com outros homens. Absurdo. Não, essa hierarquia que ele coloca e olha só, veja bem. É de embrulhar o estômago. É de embrulhar o estômago. Eu me senti mal fisicamente com isso, vendo. Eu também, eu tive dificuldade de dormir, gente, de verdade. É horrível. Aí ele falou assim, quando não satisfeito já com essa espécie de relação, buscando novidade, ele vai procurar crianças, ou seja, pedofilia. Aí, não satisfeito com isso, ele vai buscar sexo com animais. Olha só o raciocínio, né? A lógica da pessoa que tá num púlpito, né? E tal. E depois ele ainda tava distribuindo uma cartilha, né? A diretora foi muito sensacional, filmando não o rosto das pessoas, mas as mãos, né? Com as cartilhas, né? Aquilo foi muito impactante pra mim, sabe? Porque eu pensei, olha só, a nossa voz de fala, se ela consegue concorrer ou competir com alguém que tá num púlpito, falando pra mais de 1000 pessoas. Não é verdade? Com autoridade, né, que tá ali sendo abençoado por Deus, tá falando tudo aquilo, né? Complicado competir com isso. Inclusive, mais pro final, teve uma outra fala, assim, do Feliciano. Acho que era ele mesmo, aquela cara terrível. Que é indigesto demais. Eu tive que voltar, que eu não acreditei que ele falou isso. Que ele falou o seguinte, a novela, veja bem, a novela estimula o sexo versátil. Com animais, com não sei o quê, e com você mesmo. Muito louco, né? Então eu falei, meu Deus, não, tipo assim, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo. Sabe? É muito assustador. E assim, em relação à Fê, né, que ela respondeu lindamente as perguntas, mas eu fico curiosa, assim, no que ela poderia, vamos supor, uma médica que é a favor, né, da legalização, se isso de alguma forma a prejudicaria por ser ilegal, sabe? Alguma situação, assim, quais são os limites? Então, o limite é que a gente não pode, enfim, o médico não está autorizado a realizar um aborto, né? E pode, enfim, preso por isso. Esse é o grande limite. Meu Deus. Aliás, tem várias mulheres presas por aborto. Viu? Absurdo. Então, esse é o grande limite da gente poder ajudar, enfim, ou enfim, tá junto, porque, enfim, a gente vai ser penalizado. Mas como é que a gente faz para tá junto com essa mulher? Enfim, é acolher, escutar e dar autonomia, sem julgamento, sem crítica. Eu acho que talvez nesse momento é o meu papel. Enquanto o aborto não é legalizado no país, enfim, que você não pode referenciar, que você não pode indicar, você não pode dizer não, porque o aborto é crime no país, enfim, a gente não pode fazer isso, a gente não pode indicar. O que a gente pode fazer é escutar e tirar o peso que essa mulher já está tendo por estar pensando nisso, por estar pensando nessa escolha, né? Então é isso que a gente eticamente deve fazer, enfim, é poder acolher ela e, enfim, dentro da angústia que ela está vivendo, poder dar vazão a isso, assim, nesse sentido, assim, de ter um acolhimento ético desse momento de sofrimento da mulher. É isso. Voltar ao sexo, pregações e política, porque para discutir melhor, assim, não só a questão do aborto, mas também como esse pensamento da bancada evangélica também condena o movimento LGBT. Né? Inclusive, tem vários ativistas, né, que aparecem ali para dar depoimentos, o Rafuco, né, a Indianara. Então, tem um pessoal engajado aí do ativismo LGBT que também dá os seus depoimentos no filme. Tem o Jean do BBB, né, que é muito legal ele falando. Exatamente, mas aí é que tá. Eu acho que o filme ele tem uma força por expor o pensamento dessa bancada evangélica, mas ao mesmo tempo, se a gente pegar os depoimentos da política institucional, o único contraponto que se tem é o Jean Willis. E aí eu fico me perguntando se ela chegou a ouvir outros deputados também que têm uma posição parecida com a do Jean, sabe? Porque
E aí eu acho que perde um pouco essa força, sabe? E mulheres também, né, Camila? E mulheres, não houve mulheres nenhuma, né? Isso, mas assim, se a gente pensar, tem, de fato, o filme todo tem vários contrapontos, inclusive contrapontos bem interessantes, por exemplo. Tem um momento lá que eu acho que é o Silas Malafaia que fala na televisão, ele mostra uma tabela de como o aborto, ele mobiliza todo um mercado de pesquisa, uma questão mesmo mercadológica, né? Pedaços do feto que valem não sei quanto e que isso movimenta pesquisas, por exemplo, de células-tronco, vamos dizer assim. E isso é condenável porque tem um mercado por trás disso, né? E ele mostra uma tabela lá, num programa de televisão dele. E aí, imediatamente depois, a gente vê que esses cultos evangélicos também mobilizam todo um mercado. A gente vê lá as pessoas com a maquininha de crédito na mão, recebendo dízimo. Então, assim, é contraditório, né? Se eles forem contrapor o aborto por causa disso, é contraditório o que eles fazem na prática também lá dentro dos próprios cultos, né? Tem toda uma questão aí de movimentação publicitária dentro dos programas, coisa mercadológica também. E aí eu acho que é legal por mostrar essas contraposições, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei assim um pouco triste pelo fato de que, se a gente pensar nos depoimentos que respondem àquela pergunta, quem matou Jandira, que é o ponto de partida do filme, apenas o John Willis é que fala lá como contraponto. E aí eu acho que perde um pouquinho essa força dentro da própria política institucional, de pensar como é que essa questão é tratada dentro da política institucional. Esse filme teve uma ótima repercussão em Brasília. As pessoas saíram muito abaladas com esses depoimentos, porque não é fácil você escutar. Inclusive, eu até fiz essa pergunta hoje no debate, assim, se ela, como mulher, assim, o que ela sentiu no momento em que estava ouvindo esses depoimentos todos, né? E aí ela falou que para ela é uma experiência que é assustadora, mas ao mesmo tempo é diferente. Então ela tá começando, ela veio para cá, para o Brasil, em 2007 e começou a fazer uma série de filmes com temáticas sobre os direitos humanos. Então ela tá tentando entender um pouco como é que é essa lógica do ponto de vista institucional. Mas ela também, né? Quem é que não se choca? Assim, qual é a mulher que não fica chocada diante dessas falas desses deputados? Samantha colocou na listagem aqui também o Corpo Manifesto, né? Que é bem recente, é desse ano também, né, Samantha? Eu queria que tu colocasse, como esse daí eu não consegui assistir, colocasse como é que foi a tua percepção e tal, até porque é uma coisa bem recente, né? Isso, são das mulheres lá de Pernambuco, que elas criaram também um coletivo chamado Mulheres do Audiovisual de Pernambuco. Esse filme da Carol Virgulino é bem bacana, bem bonito, e tem o depoimento de diversas pessoas, muitas feministas, tem a Márcia Tiburi, Jamila Ribeiro, é um documentário fantástico. Ele é curtinho, se eu não me engano ele estava disponível no YouTube também, não sei se continua, se está na página, tem uma página delas, Mulheres do Audiovisual de Pernambuco, no Facebook, talvez lá esteja o documentário lá, que é muito bacana, tem milhões de estatísticas de violência também contra a mulher, falando sobre essas estatísticas de que a cada 11 minutos uma mulher estuprada no Brasil, e quer dizer, a cada 11 minutos uma mulher estuprada. E essa mulher estuprada, qual a probabilidade dela ficar grávida, por exemplo? E aí, quantos abortos seriam oriundos dessas mulheres que foram estupradas? Quer dizer, é um ciclo vicioso enorme, gigantesco, né? E que se a gente parar pra pensar e colocar tudo em estatística, a gente fica muito assombrado. Porque é uma estatística elevadíssima, né? A cada 11 minutos uma mulher estuprada no Brasil, é muita gente. Dá medo. Nossa, é muita coisa, com certeza. Eu queria compartilhar com vocês uma história. Que nem eu disse, é meio complicado a gente conseguir. Eu queria muito ter a perspectiva de alguém que tivesse passado por isso daí, né? Mas é complicado, até porque a gente pode expor a pessoa, né? E tal. E a rede é aquele negócio, né? Que vocês sabem muito bem como é que é, né? Tanto constrói como destrói, muito destrói, né? Eu queria compartilhar com vocês uma história. Tem uma moça que eu conheci que ela engravidou, né? A família super religiosa, muito católica. A mãe era do tipo que, aquela que sabe quando alguém tá tendo relação sexual, chama de perdida. Fala assim, aquela ali tá perdida, né? Não sei se tem essa gíria, né? Se existe, né? Ela tá perdida, não tem... Ou seja, né? Já se perdeu no mundo. A família religiosa e a pessoa se viu numa situação de desespero, né? Porque não tem como é que você vai, né? Falar pra tua família, pra tua mãe, que ela chama as moças de perdida, né? Já vê que ali não tem nenhum acolhimento, não tem nenhuma possibilidade de diálogo. O que aconteceu? Ela ocultou essa gravidez, né? Até, sei lá, o 7º mês de gravidez, 7º mês e meio, por aí. Até que a cunhada desconfiou, né? Porque as pessoas de fora desconfiam, né? Fala assim, e essa barriguinha e tal, né? Apesar da mãe, não, né? O que acontece? Acabou a cunhada convencendo ela a fazer um exame de sangue e tal, um negócio assim. Ela acabou falando, olha,
é o seguinte, você tá grávida e tal, a gente precisa conversar com a tua mãe, né? É claro, acabou que a cunhada dela levou isso pra família e ela foi recebida de uma maneira totalmente assustadora, do tipo de aquelas recriminações, né, e tal. Essa pessoa só dá problema, essa pessoa é irresponsável, o que a gente vai fazer e tal. Imagina só que situação de desespero, né, de insegurança, quando você não tem nem ninguém para compartilhar isso daí, né. Aí o que aconteceu? Acabou levando a ter uma gravidez, teve a criança nasceu, uma menina. Aí a criança viveu somente até os 2 meses e meio. Teve um problema de complicações, problema respiratório. A pessoa, claro, uma situação de precariedade pelo SUS. A criança foi para o centro cirúrgico e ainda sofreu um choque muito, muito grande. Coisa realmente assustadora. Parece que é mentira, mas aconteceu. A moça estava esperando lá fora do centro cirúrgico e perguntou da criança, né, do bebê que estava lá, né, porque eu acho que eles deviam estar fazendo algum procedimento. Aí saiu uma moça com um monte de lençóis assim na mão, ela perguntou do bebê, aí a moça que saiu, talvez uma auxiliar, aí falou assim, morreu, tá aqui, e mostrou. Nossa. Então é uma das situações mais assustadoras e tenebrosas do mundo, né? Então essa situação aconteceu comigo. Então foi uma situação que é de choque, de horror e tal, e eu passei muito tempo sem querer nem pensar nisso, né? Desculpa, gente. Passou. Hoje eu sou mãe, eu tenho um menino maravilhoso de 19 anos de idade, né? Mas foi uma situação horrorosa. Então, são coisas que acontecem com mulheres que não têm o direito de decidir. Vocês entendem? Só compartilhando com vocês. Eu perguntei pra Isabel, né? O que ela achava, se eu devia compartilhar. Eu falei, compartilha, né? Mas é assim, tá tudo bem. O trauma existe. Mas essa espécie de coisa acontece. E acontece perto da gente, acontece com a gente. Então, cara, você conhece alguém que tentou abortar, você conhece alguém que queria abortar, mas não pôde, né? É uma situação e... Ai, gente, desculpa, viu? Mas é meio difícil falar sobre isso às vezes, mas... Meu abraço pra você, Angélica. Tô te abraçando aqui agora, tá? Se eu puder, tá do teu ladinho. Um abraço, todo mundo. Obrigada. Não é fácil falar dessas coisas, não, mas a gente precisa começar a falar, né? Porque, inclusive, o filme que mais me emocionou foi O Aborto dos Outros, que a gente falou pouco aqui. Porque é um filme que é todo fragmentado, né? E eu acho que a imagem dessas mulheres é muito isso, né? São personagens que não têm nome, que não têm rosto, né? Elas são ali, os seus corpos estão ali fragmentados, são divididos, repartidos. É a sensação que eu tenho, sabe? Não, e todas sofrendo muito, né? Não tem ninguém feliz fazendo aborto ali. Tá todo mundo sofrendo horrores. Não tem ninguém Esse feliz. Filme é ótimo. Ninguém quer passar por isso. Exatamente. Ninguém quer passar por isso. Mas se for passar por isso, tem que ter um acompanhamento, sabe? Tem que ter uma estrutura pra isso. Porque é difícil, é muito complicado. E eu me emocionei pra caramba vendo O Aborto dos Outros. Porque é essa imagem que eu tenho dessas mulheres, assim. Mulheres que estão repartidas. Assim. E aí, até para puxar o gancho dessa coisa de responsabilidade, né, que ficou bem assim marcado no Sexo, Pregações e Política, que os deputados lá falando da situação do aborto, o tempo todo como se a responsabilidade fosse só da mulher, né? Como se a mulher fosse lá e fizesse um filho sozinha, né? O homem nunca é responsabilizado por nada. A mulher sozinha se injetou lá esperma e teve um filho, entendeu? Porque ou foi promíscua, né, entre aspas, né? E aí eu acho interessante que eles estão fazendo agora testes de anticoncepção no masculino e eles pararam os testes porque tá dando efeito colateral nos homens, que são os mesmos que nós sofremos todos os dias. E estamos aqui tomando os remédios, né? Pra não engravidar, porque se a gente tiver filho... eu passei por tudo isso sozinha. Eu só fui ver o pai da minha primeira filha que faleceu, depois do enterro. Entendeu? Que eu fui avisar que tinha sido enterrada. Entendeu? Ele nunca se sentiu responsável por isso daí, e ele sabia que eu tava grávida. Então eu passei por tudo isso sozinha mesmo, sem poder falar pra ninguém. Né? Quantos caras que não largam a pessoa quando fala que tá grávida, né? É incrível essa minha cunhada, que ela me apoiou, ela já até faleceu. Uma pessoa muito legal, ela já faleceu. E isso assim, eu perdoei essas coisas, essa espécie de coisa já passou e tal, tudo aconteceu. Mas é
é difícil, viu? Se eu tivesse tido na época essa oportunidade, entendeu? Porque tua vida, ela para por um tempo, entendeu? Tu é primeiro desconsiderado pela tua própria família, criminalizam, se você falar sobre isso, nossa, entendeu? É terrível, gente. É muita culpa que a gente carrega, né? É muita culpa em cima da mulher, é incrível. Também chorei aqui com sua história, viu, Angélica? Até saiu alguma coisa no microfone, muito pesado. Você é uma sobrevivente muito forte. E isso acontece muito mais do que a gente imagina, assim, são muitas histórias tristes dessas. Eu queria fazer uma indicação de um curta de uma diretora que eu conheci pessoalmente, tive a honra, que chama Fabiana Leite. Ela deu uma palestra aqui em BH, lá no Cefet, e ela fez um curta chamado Miss Brasil, de 2013. A gente coloca o link aí pra vocês. Que assim, não é sobre a questão, mas é legal, porque tem um protesto das feministas no evento do Miss Brasil, né? Pró-aborto. Então é muito massa essa relação com o corpo idealizado, de mulher, né? Então um curta muito massa. Deixar essa indicação aí. Eu tenho um caso também pra contar, mas ele é 3 segundos. É tipo, na 7ª série, eu lembro, assim, que uma menina que ficou grávida aos 16, ela levou um curta anti-aborto pra aula, sabe? Tipo assim, com argumentos anti-aborto. E era um negócio totalmente deturpado, assim, tinha uns fetos cabulosos, aí deixa todo mundo, assim, com aquela visão limitada da situação. Então eu fico preocupada como que isso é nas escolas, né? Como que a sexualidade é tratada, né? Tipo, eu acho que eu até tive sorte, assim, em relação a isso, mas eu tenho medo de como isso é tratado, como isso vem com as crianças. Assim, essa sexualidade, eu acho que é bem ocultada, assim, muita coisa eu lia na revista Capricho. Não era, tipo, sala de aula, assim, você aprende sozinha, né? E leva isso pra vida, então é muito complicado. E um detalhe também sobre as religiões, os evangélicos, né? A Isabel comentou comigo que a Igreja Universal parece que não é contra aborto, eu não sabia disso. Tipo assim, Edir Macedo, eu não fazia ideia disso. E que tem uns dados, tipo assim, que a maioria das mulheres que procuram pela curetagem, né, por esses processos, são casadas, que já tem uma família grande. Então, assim, todo o julgamento de uma sociedade que eles esperam, uma família estruturada, né, no país, iria por água abaixo, se for olhar esses dados. Tem aqueles momentos de protesto que as mães levam os bebês, né? Então, de novo, também não é anti-vida, né? É anti uma melhor vida para todo mundo. É a favor de uma melhor vida para todo mundo. Tem um professor de história também que naquele Sexo, Pregações e Política fala uma coisa muito foda, que é muito triste, muito horrível olhar para tudo isso, mas é importante você ver essa face terrível do país pra gente ter essa força de lutar, né? Contra isso. E é isso aí, somos todas Jandira. Somos todas Jandira, sim, em algum momento da vida, né? É isso aí. Eu deixei o clima do podcast meio pesado, né? Desculpa, viu, Fernanda? Mas eu acho necessário, Angélica, porque se todo mundo falar eu já fiz um aborto, eles não podem criminalizar ninguém, entendeu? Vai aprender que todas as mulheres do mundo. Pois é. Na hora que todo mundo vira e fala eu já fiz um aborto, acabou, vai fazer o quê? Vai me prender, vai te prender, vai prender Camila, vai prender Stefania, vai prender todo mundo, não tem como, entendeu? É absurdo. E se a gente pensar nos números, que, né, 20% das mulheres brasileiras já fizeram aborto, então, enfim, realmente, em qualquer lugar que a gente esteja, vai ter alguém, enfim, conhecido que já praticou, enfim, então de maneira alguma eu acho que é bem importante tu ter trazido essa tua situação, apesar, eu sei de todo o sofrimento que deve, né, ter trazido para te poder expor isso, mas enfim, com certeza foi muito positivo, porque isso vai mostrar o quão real e quão próximo tá da gente, né? Perder um filho não é fácil, perder um filho, perder qualquer ente familiar, né? E tal, mas a tua vida, ela vira uma bagunça, né? Sente culpa, porque você não tá desejando essa criança. Então, quando você perde essa criança, você sente culpa também. E é triplo, né? Vem com muita força isso daí, né? Sim. O sistema machista quer nos proibir com um papo furado. Mas se homem engravidasse, já seria legalizado. E se já não cabe mais aqui? Já aconteceu, é hora de decidir. Mas de quem é a decisão? O corpo é meu, não diga que não. O Estado aplica uma punição. Laico e obedece uma religião. Veja só que contradição. Liberdade rapidamente é prisão. Então deixe-me escolher, não me obrigue a ceder. Não é só questão de ser, é uma questão de querer. Não é só questão de ter, é uma questão de poder. Muito fácil de entender, não me obrigue a ceder.
Deixe-me escolher, não é só questão de ter, é uma questão de querer, não é só questão de ser, é uma questão de poder, muito fácil de entender, não me obrigue a ceder, e aí, qual vai ser? Vamos para considerações finais. Eu queria da nossa amiga Camila Vieira, caso você queira inclusive recomendar mais alguma produção, algum filme que você acha interessante, você colocasse aqui para o ouvinte, querida. Que obrigada pela sua participação. Obrigada, Angélica. Eu queria fazer uma recomendação. Eu acabei de voltar da Mostra de São Paulo e assisti um filme sobre essa temática muito bom, e ele foi dirigido por uma mulher. Se chama 24 Semanas. É um filme alemão. Lá na Alemanha o aborto ele é legalizado, existe todo um acompanhamento que as clínicas fazem quando as mulheres decidem abortar. E aí conta a história de um casal, e essa mulher ela tá grávida. A gravidez dela tem riscos porque primeiro ela constata no ultrassom que o filho dela tá com síndrome de Down. E aí o casal ele fica em dúvida se vai ter aquele bebê ou não vai ter, mas aí eles decidem que vão ter. Só que com o tempo descobre que o bebê tá com um problema no coração bem grave, e que assim que ele nascesse teria que fazer um procedimento cirúrgico de alto risco, que poderia implicar na morte desse bebê ou então fazer outras cirurgias sucessivas, e que teria que apostar nisso, né, assim, sem ter a certeza de que seria um bebê saudável. Então, assim, tem toda uma discussão muito forte desse casal para decidir se eles vão ter esse filho ou não, e é muito angustiante. E o filme todo é narrado do ponto de vista da mulher, da escolha da mulher, da personagem feminina, e é muito bom. Para mim foi um dos melhores filmes. Eu inclusive, em alguns momentos eu passei mal durante o filme, porque ele foi muito forte, ele me impactou muito sobre essa temática, e é um filme que vale a pena ver se ele em algum momento chegar para nós aí no circuito comercial. É um filme que vale a pena todas procurarem, porque ele discute a temática do aborto de um ponto de vista bem interessante. E quem quiser ler meus textos, acompanhar a minha produção crítica, eu escrevo pro blog sobre cinema e pro site Verberenas, e faço a curadoria do Cineclube delas junto com a Samantha Brasil. E obrigada. Obrigada, Camila, pela sua participação, minha amiga. Saudade de falar com você, viu? Que bom que você voltou também. Tava morrendo de saudades. Legal, obrigada. E chamar a nossa amiga Samantha Brasil. Samantha, obrigada pela sua participação. Você gostaria de colocar mais algum conteúdo pra gente poder trazer pro ouvinte no final dessa gravação? Eu vou deixar uma dicasinha também. Infelizmente não é dirigido por mulher, é de um homem, um romeno chamado Christian Mungiu. É um filme que eu acho muito interessante, também fala sobre aborto. O nome do filme é 4 meses, 3 semanas, 2 dias. Inclusive venceu a Palma de Ouro em Cannes em 2007, que vai falar justamente, são duas meninas, que uma amiga da outra, que vai acompanhar, elas vão fazer um aborto clandestino. E aí a pessoa tem que ver o filme para poder ver como é que vai se desenrolar todo esse procedimento, que é um super sofrimento, o filme inteiro em torno disso, desse momento que elas vão procurar esse aborto. Então é bem interessante, filme forte, bem difícil de assistir, mas é importante. E a gente tem que seguir lutando, né? Agradeço demais a Fernanda por ter contribuído com a gente aqui, esclarecido um monte de coisa. Obrigadão, Fernanda. Quem quiser também conferir meus textos, eu estou escrevendo pro Delírio Nerd, e eu, junto com a Camila, faço a curadoria do Cineclube delas, na parte da feminista. E a gente agora se ausentou nesses últimos podcasts, eu e Camila, porque a gente estava cobrindo tanto a Mostra de São Paulo de Cinema, quanto o Festival do Rio. E procuro nossos textos porque a gente conseguiu fazer uma cobertura bem bacana de muitos filmes dirigidos por mulheres nesses 2 festivais, cada filme incrível, e a gente escreveu bastante coisa sobre os filmes. Dá uma olhadinha lá. Legal. Obrigada, viu, Samantha, pela sua participação. Que bom que você tá de novo com a gente aqui. Agora a gente vai poder matar a saudade dos ouvintes também, né? O pessoal gosta muito de vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Adoro o podcast. Valeu, minha amiga. Obrigadão. Agradecer também a nossa amiga Stefânia Amaral. Perguntar pra ti também, Stefânia, se você gostaria de colocar alguma produção aqui ou dar as tuas considerações referente ao assunto, mais algum ponto que você acha que tenha faltado. Não, dirigido por mulher mesmo. Eu queria deixar a da Fabiana, que eu mencionei, que eu vou colocar o link.
Tem uma que eu assisti que tem uma cena de abortos que é bem pesada, é um filme todo com linguagem de sinais. Ele não tem nenhuma fala, é só a galera conversando, tipo, na mãozinha. É interessante, assim. Depois tu até quero conhecer. E essa questão dela ser, né, surda, muda, ainda dá uma sensibilidade maior pra questão. Mas ainda eu tenho que achar o título dele. Acho que chama A Gangue. É isso mesmo, A Gangue, maravilhoso. Ele é ucraniano. Eu vi na Mostra de São Paulo, Tem não uma cena de você viu aborto também, sinistra. Isso, é esse mesmo, chama A Gangue. O filme não tem nenhuma fala, é todo surdo-mudo. E a gente vê o filme sem ter nenhuma legenda, sem nada. É interessantíssimo. Eu cheguei a ver esse filme. É difícil falar o nome dele. Acho que é... Vou tentar falar. É Miroslav Slabospiktis. Mas... É um nome bem cabuloso. Ele passou aqui no Brasil, ele estreou, viu, Stefania? A Gangue, ele estreou aqui no Brasil. Ele chegou a estrear, ficou pouco tempo no Rio. Eu particularmente não gosto, porque mostra aquela cena de aborto e na sequência, na cena seguinte, a mulher tá andando tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Então, assim... não, e é eu horrível também, o aborto que ela faz. Eu tive dificuldade com esse filme, eu achei ele muito pesado, eu achei o filme, no geral, muito pesado. Tem umas cenas... de sexo também, o filme é bem complicado de assistir. Sexo, mas essa cena, tipo, ficou na cabeça. Nossa, assim. A cena do aborto é bem... Nossa, difícil. Não, eu virei a cara, confesso. Eu tava dentro do cinema, eu tive que virar o rosto, eu tava passando mal com a cena, assim, já. Eu não conseguia. Cabuloso. Fiquei curiosa, vou procurar, viu, Stefania? E aonde que o pessoal consegue te encontrar, né? Onde é que você tá trabalhando? Ou seguir lá o Discos da ST do Instagram, né, querida? O Cinema em Cena continua, mas assim, eu fico por trás das cortinas lá. Então, às vezes eu faço uma coluna ou outra, mas mais postando coisas. Então, nos podcasts antigos vocês me escutam, mas eu tenho um blog também, que é homônimo, né? Que às vezes eu posto. O meu último texto é daquele... que tá ótimo esse texto, hein, gente? Tá bem legal. Obrigada, gente. E o Discos da ST, todo dia eu coloco uma capa de disco, assim, que eu gosto. Então eu me divirto bastante, se vocês quiserem seguir. É isso aí. E valeu demais, Fê. Você foi maravilhosa no podcast. Obrigada por participar também. Sim, muito obrigada, Fernanda, pela sua participação, viu? Foi fundamental até pra gente tirar algumas dúvidas que nem a Camila falou, a Samantha, Esther, né? Obrigadíssima pela sua generosidade, né? Você doou um pedacinho do seu tempo pra gente, né? Muito obrigada. Você tem algum blog, alguma coisa que você gostaria de indicar, ou até mesmo um outro filme que você acha interessante, acha relevante? Eu que agradeço. Muito legal estar com vocês, enfim, e principalmente falando desse tema e com a esperança que a gente possa ter um tratamento diferente para essas mulheres no Brasil. Agora eu estou ocupada na função trabalho e maternidade. Eu fui mãe há pouco tempo. Filme agora eu não tô lembrando, mas eu fiquei muito impressionada com esse filme, né, que vocês indicaram, e inclusive eu vou passar para frente a indicação. Tem alguns colegas que trabalham em universidade, que eu acho que é bem interessante debater isso com os alunos, e foi muito legal, muito rica a experiência para mim também. Obrigada, Fernanda. E eu agradeço a você, ouvinte, pela sua audiência aqui, né? E se eu for recomendar alguma coisa, eu citei um caso específico aqui, né? E existe um curta chamado Habeas Corpus, né? Que foi esse caso que eu falei do padre, que ele interviu ali, foi falar com o juiz, a gestante acabou tendo um problema muito sério. E tem esse curta, tá? Que é bem legal, que é da Débora Diniz e do Ramon Navarro, chamado Habeas Corpus, onde você vai acompanhar toda essa história. Muito sofrida, tá muito dolorosa, mas eu acho que fundamental para você desconstruir, sabe? Uns preconceitozinhos que o pessoal tem no olhar, né? E tal. Até acho fundamental, acho que a Samantha vai concordar comigo, que tem um documentário que está disponível na Netflix também, que é aquele She's Beautiful When She's Hungry, né? Que fala sobre o feminismo e tal, e questões que a gente acabou até tratando aqui, até porque essa luta das mulheres contra esse modelo foi uma luta muito grande. Essa diretora Mary Dorr, ela fez esse filme maravilhoso, que está disponível no Netflix, que você vê toda essa trajetória, inclusive as feministas dando aula de educação sexual, sabe? Para as mulheres poderem conhecer seus próprios corpos, né? Pois é. E tal, e médicos que estavam ali, que são favoráveis ao aborto e tal. Então essa luta feminista, ela não vem de hoje, né? Liberdades, direitos. Hoje em dia o pessoal não defende esses direitos como deveria, né? Vem muito dessa luta aí, né? O feminismo, é que nem a Samantha já falou uma vez, tem uma carga muito negativa, né? As pessoas falam assim, se você fala assim, eu sou feminista, todo mundo já fica te olhando assim, então tu é chata. É, feminazi. Feminazi, né? Absurdo isso daí. Mas então procure sempre se informar, sabe? Muitas mulheres, elas não assumem ainda publicamente que são feministas, porque elas não entendem completamente o que
que é o feminismo, né? Então eu recomendo, assistam aí no Netflix esse documentário She's Beautiful When She's Hungry, que ele é muito, muito, muito legal para mostrar toda essa trajetória. Acho que pode ver uma vez por mês, inclusive, todo mundo, esse documentário. Uma vez por mês pra dar aquela força, assim. É tão bom que vale, entendeu? Extremamente necessário. É mesmo, viu, Samantha? É necessário. Necessário a gente se apoiar nessas mulheres, né? Legal, legal. Sim, maravilhoso, gente. E olha, pra quem quiser então conhecer, procurar a gente na rede, Facebook, acesse lá, curta a nossa página. A gente já passou de 1000 curtidas, foi uma grande comemoração, a gente tá muito feliz com isso, tá? Ótimo. Bom isso, cara. Vão curtir no Instagram também, viu, gente? No Instagram tá pouco. Curte lá também. Por favor, Instagram também, o Feito por Elas também tá no Instagram, é verdade, Estê. E no Facebook você pode acessar lá facebook.com/cinema feito por elas. Nosso blog lá, nós estamos disponíveis lá nos podcasts do Anticast. É só você acessar anticast.com.br e procurar o nosso símbolo lá, que é o símbolo do feminismo, né? Feito por Elas. Estão disponíveis todos os nossos podcasts. Caso você queira mandar um e-mail, dar um feedback pra gente, você pode mandar um e-mail para cinemafeitoporelas@gmail.com. O nosso próximo programa vai ser sobre a cineasta francesa Alice Guy, que foi a primeira pessoa a dirigir um filme ficcional chamado A Fada dos Repolhos, em 1896. Não tem uma lista específica dos filmes que nós vamos comentar, porque são muitos. Todos os filmes dela não têm mais direitos autorais, a maioria deles são curtos, com menos de 10 minutos. Se vocês fizerem uma busca no YouTube, vão encontrar diversos deles disponíveis. Deem uma assistida, vale a pena. A gente agradece aqui, tá, a sua audiência e deixa um grande abraço. Até o próximo podcast, né, gente? Beijão, gente. Tchau, tchau. Até mais, até o próximo. Abração, beijos. Nasceu mais um fruto do acaso, e o mané que não quer nada, o sobrenome é descaso. Uma gravidez indesejada mesmo com a prevenção, não importa sua crença ou religião. Imagina, de uma forma perigosa e clandestina, como é que vai fazer para mudar a sua sina? Um direito que em vários países já é estabelecido, no Brasil quase sempre passa despercebido. Hipocrisia, pra desconhecido é punição, mas se for da família é só tratar com discrição. Morre negra, morre jovem, morre gente da favela, morre o povo que é carente, que não passa na novela. 28 de setembro não é só mais um, é dia de luta, não é um dia comum. Direito imediato, revolução de fato, protesto na batida, ventre livre de fato. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Agora você pode ajudar o Feito por Elas a crescer. Para tornar-se madrinha ou padrinho, acesse padrim.com.br/feitoporelas ou patreon.com/feitoporelas. Seja você também um colaborador ou colaboradora e tenha acesso ao nosso grupo fechado no Facebook. Lá você poderá dar continuidade aos debates dos programas e ajudar a definir pautas futuras. Feito por Elas, dando a vez e a voz ao que há de melhor nas produções realizadas por mulheres. Hipocrisia, pra desconhecido é punição, mas se for da família é só tratar com discrição. Morre negra, morre jovem, morre gente da favela, morre o povo que é carente, que não passa na novela. 28 de setembro não é só mais um, é dia de luta, não é um dia comum. Direito imediato, revolução de fato, protesto na batida, ventre livre de fato. Direito imediato, revolução de fato, protesto na batida, ventre livre de fato. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Lutar pela legalização do aborto é lutar pela saúde da mulher. Lutar pela legalização do aborto, sim, é lutar pela saúde da mulher. Lutar pela legalização do aborto, sim, é lutar pela saúde da mulher. Direito ao próprio corpo, legalizar o aborto. Direito ao próprio corpo, legalizar o aborto.